Salve, salve, ouvinte de internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz sempre aqui às segundas-feiras um tema, né, para a nossa discussão, para o nosso aprofundamento, inclusive aí também você, nosso telespectador, ouvinte, internauta, também discutir aí com seus familiares, amigos, com a sua comunidade, né? Hoje o nosso tema aqui tem muito a ver, inclusive, também com essa situação que nós estamos vivendo, que é a situação da pandemia, da quarentena, dessa quarentena interminável em razão do coronavírus, né, do combate ao coronavírus. E, às vezes, as pessoas acabam se achando ou vivendo em situações chatas, né, do dia a dia. E é justamente isso que nós vamos falar hoje, da chatice. A chatice que caminha lado a lado com a monotonia, quando falta senso crítico, quando falta conexão afetiva, né? A chatice ganha ainda mais espaço, mas nem sempre é fácil identificar quando isso acontece, principalmente, né, nesses tempos de pandemia. E nós vamos falar hoje aqui, ela já está aqui no aplicativo, já eu vou chamar aqui para conversar conosco a psicóloga e escritora Beatriz Breves. Né? Ela é fundadora da Sociedade Ciência do Sentir e autora de vários livros que estimulam o leitor a mergulhar e entender os próprios sentimentos. Né? Antes eu tenho aqui os recadinhos, né, dos nossos apoiadores. A da Paulista, que tem os apoios de Mais Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento para ver de amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço e Lazer, né? Onde você pode obter mais informações no facebook.com/Mais Espaço e Lazer, tudo junto, né? Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo, mais informações também no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E ainda na nossa BCC Television, onde você produz e divulga seu vídeo institucional, seu negócio, sua empresa, faz sua reportagem, né? Faz a sua divulgação aqui com a equipe super profissional da BCC Television. Você conversa com a Luciana, com o Verão, com o Márcio, com o Bernardo, a equipe aí sempre postas a lhe atender, né? No site www.bcctelevision.com. Lembrando que nós estamos também todos os dias na Rádio Trianon, né? Das 18 às 19, onde nós entramos também com as notícias do dia, prestação de serviço, de utilidade pública, entrevistas, né? Você acompanha o Radar Paulista na Rádio Trianon, também pelo portal radiotrianon.com.br, aplicativos de rádio, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, 740 do Rádio AM em São Paulo e também nos 810 da Baixada Santista. Tá certo? Dados os recados, vamos então trazer aqui a nossa entrevistada de hoje, né, a Beatriz Breves, que vai falar conosco sobre a chatice que caminha lado a lado com a monotonia, principalmente nestes tempos de pandemia, e a quem eu agradeço aqui pela participação. Muito boa tarde, muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Beatriz. Olá, um prazer enorme estar aqui, Renato, muito, muito bom mesmo, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece e também, né, Beatriz, lembrando que nestes tempos de pandemia, nós estamos fazendo o programa aqui também por aplicativo, e não sei se isso é chato, se isso é bom, se isso é ruim, mas, enfim, é justamente o tema que nós gostaríamos de tratar hoje aqui com você, que tem um trabalho nesse sentido. E aí, como a gente está falando de chatice, eu já te pergunto, Beatriz, a chatice, ela é um comportamento, é uma característica inerente ao ser humano? Olha, todos nós temos um pouco de tudo, né? E a chatice, você ter esse comportamento chato, todos nós, em algum momento na vida, nos tornamos chato, né? E vamos continuar nos tornando, isso faz parte da vida. A questão é quando isso assume uma característica principal naquela pessoa, que ela se torna uma pessoa realmente. E todo mundo diz, ai meu Deus, como é chato, a maioria das pessoas como é chata, porque ela, na verdade, vai provocar no outro, né, esse sentimento de chatice. Então, a questão é essa, é aquela pessoa que o tempo todo está provocando no outro, ela tem um comportamento de chato, né, porque ela provoca o tempo todo no outro
o sentimento de chatice. Quer dizer, na verdade, a chatice ela tem sempre dois na história, né? Ou a própria vida que está chata, e aí provoca em nós o sentimento de chatice, ou outra pessoa que é chata e provoca na gente o sentimento de chatice, ou a gente mesmo que está chato e provoca, e vai para provocar na gente mesmo o sentimento de chatice. Então, a grosso modo, então, é uma característica, né, que eu diria que todos nós temos, mas não quer dizer que predomine em todos nós, apenas em algumas pessoas. Agora, nestes tempos de quarentena, Beatriz, acredito que esse sentimento esteja ainda mais forte, né, na medida em que, muitas vezes, até que hoje a coisa está um pouquinho melhor, mas nós já tivemos aí um período de ter que ficar mais em casa, de ter que ficar mais isolado, e, consequentemente, conviver, inclusive, com as nossas próprias chatices, né? Aí a minha pergunta é a seguinte: será que as pessoas, na medida em que elas ficam mais isoladas, elas conseguem reconhecer a sua própria chatice no dia a dia? Olha, elas vão conseguir justamente isso aí, elas vão conseguir ver o quanto. Porque no momento de tanto isolamento, você é obrigado a conviver com quem? Com você mesmo. Se você não estiver numa casa cheia, enfim, você vai conviver somente com você vai viver uma solidão de si mesmo. Numa casa cheia, que você antes convivia algumas horas, você vai passar a conviver 24 horas com aquelas pessoas, né? Então, isso também obriga a pessoa a se deparar com determinadas situações, determinados sentimentos naquelas relações, seja com ela mesma, seja com o outro, que numa situação normal, entre aspas, daquela vida que nós tínhamos, que ia para a rua de manhã, voltava de tarde, enfim, encontrava outras pessoas, enfim, não aparece. E a pandemia obrigou você a se olhar no espelho, né? Basicamente é isso. Então, realmente, o lidar, e aí você é obrigado a reconhecer suas, você começa a ficar cheia de você mesmo. Quantas vezes, né, eu ouvi isso, e eu mesmo senti, a gente é humano, né? Nossa, eu estou cheia dessa situação, cheia, acabo ficando cheia de mim, não aguento mais fazer isso. Então, isso é normal que aconteça num episódio desse. A pessoa há que tomar cuidado também disso não crescer, você tem que tentar cortar um pouco para não deixar isso tomar um crescimento pessoal, disso ficar insuportável a sua vida, que aí você vai ter consequências mais sérias, né? Uhum. Agora, a chatice é um sentimento ou ela é uma característica? Eu te pergunto isso também pelo seguinte, Beatriz, porque na medida em que, como você está dizendo, né, que é o sentimento mais presente, muitas vezes, em uma ou na própria pessoa, ou na pessoa a quem a gente se reporta. Isso pode também se transformar, esse sentimento pode se transformar em algo que atrapalhe, inclusive, o desenvolvimento pessoal dessa pessoa e vire uma doença, por exemplo? Claro, porque, veja bem, a primeira coisa que é importante entender é que um sentimento nunca está sozinho. Eu digo, o exemplo que eu dou, sempre dou, inclusive nos meus livros, enfim, é que o sentimento ele funciona como se fosse, a metáfora que eu uso é uma orquestra, né? Então são vários sentimentos tocando, uns ficam de fundo, tem hora que o maestro, que no caso somos nós mesmos, né, fica quieto para tal instrumento, não toca, aí predomina o piano, o violino, e os outros estão em silêncio, mas estão lá prontos para serem ativados. Outra hora, enfim. Então, é esse conjunto de sentimentos que nós temos, que são milhares, você olhando no Google, dá mais de 500 sentimentos, e se você for buscar, vai até mais, e eles funcionam juntos. Então, eles se juntam e dão determinadas... aí é que você vai sentir. A chatice é um deles, né? E é interessante porque esses sentimentos fazem, sim, com que você assuma, se ele predomina muito em algumas pessoas, aí não quer dizer que seja a chatice que vai fazer você se tornar chato. O que vai fazer você se tornar chato pode ser, já são outros sentimentos, eu diria assim, a chatice fica mais de fundo, mas esses outros sentimentos que faz de você um chato, quer dizer, aí vai ter a característica do chato, né, é que vai provocar no outro o sentimento de chatice, vai ativar, como se fosse a orquestra, aquele instrumento que é o que toca a chatice interna, né? Agora, se você fica muito tempo naquilo também, você corre um risco de você acabar, porque se a chatice, o sentimento de chatice vai para solo, fica à frente muito tempo, você acaba se tornando, aí vão surgir, eu acho que outros sentimentos, que não necessariamente a chatice.
você pode se tornar até um deprimido, uma pessoa sem vontade, porque você começa a cair numa mesmice que você vai cair em outros sentimentos que podem te levar a ações, como você perguntou, aí sim vai passar a ser uma característica, uma ação movida a partir dos sentimentos, né? Porque muitos estudos apontam, a psicologia de um modo geral, ela aponta que os sentimentos são consequências, né, do cérebro, das ações, enfim. Pelos meus estudos, isso é um pouco questionável, porque você sente algo e, a partir daquilo que você está sentindo, você vai se movimentar numa ação. Então, em um comportamento. Então, você tem que fazer uma relação aí de olhar os dois lados para ver o que veio primeiro. Uhum. Agora, então, como identificar esses instrumentos? Você disse que, por exemplo, é como se fosse uma orquestra, né? Então, de repente, uma pessoa, acredito, eu vou colocar aqui algumas características. Por exemplo, tem aquela pessoa que fala demais, para a gente tornar prático aqui o entendimento também, né? Uhum. Porque a gente está falando de chatice, mas assim, o que é essa chatice? Então, eu vou nomear aqui algumas coisas e você disse é isso mesmo ou tal. Por exemplo, a pessoa que fala demais, a pessoa que às vezes sabe de tudo, aquela pessoa que critica também tudo que tem, ela gosta de criticar, gosta de pentelhar, né? Às vezes gosta também de tirar sarro, né? Tem aquele sarrista, né? Quem é que não tem aquele cara na família, né, que gosta de tirar barato de tudo e não sei o quê? Enfim, como é que a pessoa identifica essas características e ela própria se entende como uma pessoa chata? Pois é, aí você tem que ver o seguinte, a pessoa chata, que a gente está chamando, que tem a característica do chato, que é esse cri-cri, que fica criticando, ou que conta piada fora de hora, que ele mesmo conta piada, ele mesmo ri, enfim, tá nem aí se você... Ele não reconhece o outro. Isso é uma característica do chato, ele não se conecta àquela outra pessoa, ele não está vendo você. Para ele, você é um objeto onde ele vai, na verdade, ele é que vai sobressair. Ele não está preocupado se você está. Ele não se preocupa com você se você está sentindo, se você está gostando. Ele vai, conta a piada, ele conta esse exemplo. Ele mesmo ri, ele mesmo conta, ele mesmo ri. Se você riu ou não para ele, é indiferente, ele já vai contar a segunda piada, ele vai continuar contando e rindo. Quer dizer, ele não te vê. Então, uma característica da pessoa que é chata, que tem o comportamento do chato, aí a gente pode falar em comportamento, e que provoca o sentimento de chatice no outro, e às vezes até de irritação, porque também, às vezes, uma pessoa chata, ela não provoca só chatice, ela pode provocar irritação, enfim, outros sentimentos. Então, ela, na verdade, ela não vê o outro. Eu diria que essa é a principal característica do chato, ele não reconhece o outro, ele não se conecta afetivamente ao outro. É como se a vida tivesse aquela coisa que fica naquele mesmo tom, aquela coisa que não muda. Isso, com o tempo, fica uma pessoa não suporta, o outro lado não suporta, né? Uhum. E tem uma outra questão também, que é uma característica que eu já conheci muita gente assim, que o chato, ele normalmente ele é uma pessoa amável, simpática, então ele cria em você outro sentimento que ele provoca também, além da chatice, ele provoca a impotência, você não sabe o que fazer com ele. Meu Deus, o que eu faço com essa pessoa? Se eu falar qualquer coisa, aí ela fica chateada, se ofende, então você não fala, então você acaba, é uma característica muito complicada. O chato realmente, ele merece um estudo profundo. Eu acho até que há quem faça, porque ele reúne características que põem você numa situação difícil de lidar com ele. Então, esse chato bonzinho, e ele se ofende. Se você fala qualquer coisa, ele fala, como? Me desculpa. Aí ele vem pedir desculpa. Meu Deus do céu, aí piora a situação, né? Porque ele não te vê. Então, essas são a característica fundamental de comportamento do chato e que não provoca, aí você lembrou muito bem, não provoca só a chatice no outro. Pode provocar irritação, pode provocar, sabe, um monte de outros sentimentos. Uma situação de bullying também. Bullying, aquela pessoa que fica o tempo todo provocando no bullying no outro, né? É um chato. Uhum. É um chato. E a pessoa vai ficar traumatizada, vai ficar envergonhada, vai se sentir mal, vai ficar frustrada, ela vai provocar um monte de sentimentos negativos, inclusive, negativos não no sentido que são ruins de sentir, nesse sentido, né? Porque
uma coisa que eu gosto também de sempre frisar é que não existem sentimentos construtivos ou destrutivos, né? Bons ou ruins. Sentimentos são prazerosos e não prazerosos de sentir. O que a gente sente, o que a gente vai fazer com eles é que determina se eles vão ser construtivos ou não em nossas vidas, né? Você sofre um bullying, se aquilo me colocar numa situação em que eu vou me vitimizar, que eu vou ficar arrasada, que eu vou ficar frustrada e aquilo vai acabar comigo dentro, eu não vou conseguir me mexer, eu estou usando desse sentimento que eu estou, dessa coisa que eu estou sentindo, de uma forma muito destrutiva para mim. Mas eu poderia pegar isso tudo e dizer, peraí, agora eu vou reagir, eu não vou aceitar uma coisa dessa, quer dizer, você vai provocar outros sentimentos de força, de garra, para você poder, então, lidar com aquilo de outra maneira, dizer, né? Para com isso. Então, é como a gente lida com o sentimento. Né? Mas voltando ao seu bullying, quer dizer, é exatamente isso. Você, na verdade, provoca vários sentimentos da chatice que não necessariamente a chatice, o chato, né? Tá. Agora, por tudo que você falou, né, eu fiquei com o questionamento, como lidar com o chato? Né? Porque aí você trouxe essa questão e eu comecei a me questionar aqui. Eu falei, mas como é que você corta ali essa linha de relacionamento, que às vezes é uma pessoa até próxima, uma pessoa que às vezes pode até te ajudar em alguns momentos, mas ela em algumas situações ela é chata por natureza, vamos dizer assim. Eu diria assim, como é que eu lido, né? Essa é a minha experiência. Aquela pessoa que é chata em determinadas situações, eu faço de tudo na minha vida para evitar de estar com ela naquelas determinadas situações, porque senão vai me criar um constrangimento, né? Porque eu vou ficar ali sem saber o que fazer com ela. Se é uma pessoa que eu gosto muito também, porque se é uma pessoa, sinceramente, que não me diz muita coisa, eu me afasto, porque o chato é muito chato. Ele realmente faz por onde te provocar a não querer estar com ele. É uma coisa assim, muito, muito interessante. Esse chato, essa pessoa com essas características, ela precisa urgente de uma terapia, porque ela precisa rever em si mesma o que ela está provocando no outro, a ponto que ela afasta o outro dela. Imagina você estar na vida que as pessoas não sentem, porque normalmente até pode acontecer de você ser implicante, aí é uma outra coisa, vai implicar com um, então você vai ser chato com aquele, né? Mas normalmente nós estamos falando do chato, que ele é chato, todo mundo reconhece. Eu conheço uma pessoa que não há quem ache que ele não seja chato, entende? Quer dizer, essa pessoa é um sofredor, se você pensar, essa pessoa sofre muito na vida, porque todo mundo acha ele chato, ninguém aguenta ficar perto dele mais do que 10 minutos. Quer dizer, então, isso é um sofrimento muito grande para aquela pessoa. Então, eu diria que essa pessoa necessita, sim, de terapia para poder reconhecer, saber o que ela está fazendo com ela que provoca essa rejeição. Agora, tem um problema, é que essa pessoa ela não se dá conta do grau de chatice dela. Ela vai viver isso de uma outra maneira, ela vai viver, eu sou uma pessoa que não tenho amigos, eu sou uma pessoa, enfim, ela vai ver isso em outras áreas internas dela, ela não vai chamar de chatice aquilo, eu sou chato. Então, eu diria que se você está sentindo que ninguém está querendo ficar muito do seu lado, que você está com poucos amigos, enfim, para se avaliar, né? Para pensar o que está acontecendo com você na sua vida, que as pessoas estão se afastando de você. Né? Pode ser por N razões, pode ser porque você está raivosa, pode ser mas pode ser porque você esteja sendo chato. Né? Então, é uma coisa para você, eu estou falando assim, né, para a pessoa que está ouvindo, para você pensar, caso isso, avaliar honestamente. Porque uma das coisas mais difíceis de se fazer, mas é importante que a pessoa faça, ela parar e se olhar no espelho. Quem sou eu? Não é? O que eu ando sentindo? Não é só o que eu faço, não, é o que eu sinto em cada coisa que eu faço na vida. Porque aí você vai começar a ter uma dimensão de fato de quem você é. Porque você é aquilo que a gente sente, que a gente é. Né? Então, é muito por aí. Enfim, eu não sei se eu te respondi, enfim, mas é por aí que eu vejo a situação. Respondeu sim, muito bem, muito boa a sua explicação. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo aqui, viu, Beatriz, ouvintes, internautas, telespectadores, e já a gente retoma, né? Nós temos ainda várias perguntas, vários questionamentos aqui com a Beatriz, que está nos ajudando hoje a conviver também de alguma maneira, né? Ou tirar os chatos da nossa vida, né? Nesse bate-papo.
e já já a gente retoma aqui com a Beatriz Breves, que é psicóloga e escritora. Já já, é rapidinho, a gente volta com a da Paulista na TV. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Estamos de volta aqui com a escritora e psicóloga Beatriz Breves, falando hoje no Radar Paulista na TV, né, sobre a questão da chatice e nesses tempos de pandemia, onde muitas vezes nós ficamos ainda mais isolados e com uma convivência ainda menor, né, com um número menor de pessoas, às vezes essa chatice atrapalha ainda mais, né? Então precisamos realmente focalizar e localizar esses pontos, ou as pessoas, enfim. Agora, Beatriz, a minha pergunta para você é a seguinte: em que momento você resolveu discorrer sobre esse tema? A chatice das pessoas te incomodou a ponto de você falar, opa, peraí, eu preciso escrever sobre isso, eu preciso falar sobre isso. Na verdade, eu recorro sobre os sentimentos. Então, eu já tenho 140 e quase 150 sentimentos escritos, onde eu me conecto com eles e vou
como eu disse, a partir da minha piscina interna eu mergulho neles, né? E vou tentando descrever a partir de mim, porque todos nós temos todos os sentimentos. Então, eu me conectei com a minha chatice, né? E eu fiquei pensando, e aí, não é pensando, aí eu fiquei sentindo e tentando descrevê-la, o que é a chatice, né? E daí tentando entender. Então, a chatice é um dos 140, 150 sentimentos que eu já tenho escrito, e eu pretendo continuar escrevendo cada um deles, mas sempre lembrando que é subjetivo. Aquela é a minha experiência com esse sentimento, né? E uma das coisas que a chatice, que nós não falamos aqui, que eu acho que é um sentimento que ela se agrega, é o de agonia, porque o sentimento de chatice leva você a sentir uma agonia interna, né? Eu estou aqui sentindo, falando dela, estou me conectando com ela, ela leva a gente a sentir aquilo, uma agonia, o que eu faço? Aquilo começa, né? Você quer se ver livre daquilo, aquilo começa a te provocar uma coisa como se fosse uma inundação, te deixa... Uma irritação, enfim, também? Uma irritação também, exatamente. Exatamente. Se conecte com a sua chatice, né? Mau humor, se conecte com a sua chatice, que você vai entender o que é o sentimento de chatice, entender sentindo. Aí você vai poder até reconhecer bem a chatice no outro e até em si mesmo, para evitar de se tornar chato, né? Agora, você falou, né, que você elencou aí os sentimentos. Isso, você escreveu alguns livros. Gostaria que você falasse sobre esses livros, sobre as suas publicações relacionadas aos sentimentos. Na verdade, eu quando fiz psicologia, eu me formei, eu sou da turma de 82, né? Foi uma surpresa para mim constatar o que eu falei no início, quer dizer, que a psicologia é o estudo do comportamento humano. E ela pouco se fala em sentimentos, né? O sentimento sempre fica como um coadjuvante, um segundo plano, ele é uma consequência de... Há quem acha que é consequência dos neurônios, outro acha que é a psique, que é uma cota que vem, enfim, cada um tem seu corpo teórico, a psicologia tem várias escolas de pensamento, então cada um tem seu corpo teórico para justificar, e o sentimento está sempre em segundo plano. E aquilo sempre fica comigo, eu digo, que isso? O sentimento não é o segundo plano. A gente, na vida, é o que a gente sente. Se a gente está alegre, feliz, enfim, a vida, por mais difícil que possa estar externamente, a gente leva ela com mais leveza. Mas se a gente está mal, agora mesmo nessa pandemia, aquelas pessoas que puderam, que estavam bem consigo mesmas, em paz, sentindo coisas boas, puderam lidar com essa coisa com essa mesmice, até com a chatice do dia a dia, de uma maneira mais leve. Aquelas que vinham com infelicidade, com frustrações, sentindo várias coisas ruins, lidaram de forma muito ruim, algumas até se deprimiram. Quer dizer, então o sentimento, como é que é isso? Aí eu comecei a pesquisar o sentir. Para isso, eu fui recorrer a outras áreas do saber, eu fiz física para aprender um pouco mais sobre a natureza, o funcionamento, a dinâmica, ter um outro olhar de mundo para poder, só para pensar o sentir, não foi com outro, eu nunca quis fazer, eu digo que eu fiz física, eu não sou física, é diferente, eu sou psicóloga, né? E aí eu comecei a escrever toda uma teoria em cima do sentir, né? E a coisa foi culminando, eu estou indo para o meu 9º livro agora, sendo que num dado momento, então teve a vertente teórica, que aí já é uma coisa que não cabe aqui, né, que é um paradigma vibracional do ser humano, onde o sentir, isso eu posso falar, porque dá para compreender, onde o sentir é a experiência dessa vibração que a gente é, né? Então a gente sente aquilo que vibra na gente, é isso que a gente sente, aí são sensações e sentimentos, porque sensações em nível corporal e sentimentos em nível interno, e a gente aí vai, enfim. Aí eu cheguei, isso é o sentir, e aí eu cheguei num lugar onde eu percebi que era importante falar desses sentimentos, o quanto as pessoas conhecem pouco os seus sentimentos. Se você pedir uma pessoa para falar, me dê 5, 6, 10 sentimentos, ela vai falar 5 de imediato e vai começar a pensar. Aí começa a pensar quais são os sentimentos. Fora que muitos deles, como agora hoje mesmo você perguntou, isso é uma característica ou é um sentimento? Se confundem, porque muitos sentimentos, eles ao mesmo tempo são características, mas ao mesmo tempo são sentimentos. Então as características até vêm em função dos sentimentos. Então a gente aí
eu vi que tinha um universo muito pouco explorado pelo ser humano, e se você pensar, o sentimento é um elemento universal. Desde que o ser humano existe, que ele sente. Se eu falar, o homem da pré-história sentiu amor, sentiu raiva, sentiu medo, você vai entender, olha, o japonês lá de outra cultura sentiu raiva, sentiu medo, você vai entender. Agora, já as manifestações desses sentimentos, que já envolve cultura, enfim, você tem que aí estudar para aprender, enfim. Sentimento não, a língua do sentimento, a linguagem, o idioma do sentimento, todo mundo conhece. Até os animais. O animal tem afeto, eu estava comentando que eu tenho aqui animais que eu moro, adoro gato, adoro cachorro, enfim, eles têm afeto, sentimentos com a gente, eles se relacionam. É uma linguagem universal da natureza, inclusive. Até a planta, né? Quem lida com planta, ela demonstra de alguma sensibilidade no sentido, não como nós, é outra maneira de vibrar aquela sensibilidade. Quer dizer, o sentimento é como a gente vibra a nossa sensibilidade. A grosso modo falando, é isso. Sem dúvida. Beatriz, então, lembrando que você fala das emoções, né? E muitas vezes as pessoas que não têm esse simancol, vamos dizer, né? São justamente essas pessoas que às vezes não dominam é uma questão que eu acho que é muito hoje trazida pelas empresas e pela sociedade, que é a inteligência emocional, né? De que maneira as pessoas podem buscar esse reconhecimento por meio da inteligência emocional? Esse tema da inteligência emocional foi um passo muito importante que foi dado de reconhecer a importância do que se sente, né, e de como lidar com os sentimentos dentro no caso de uma empresa, né? Mas ainda está muito longe, porque o exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, por exemplo, se eu tiver um problema de pressão, enfim, e faltar o serviço, eu vou levar um atestado médico, ninguém vai reclamar disso, vai abonar, vai perguntar como eu estou, enfim. No entanto, se eu chegar lá e disser, olha, eu estava tão triste e não vim, com certeza eu vou ser chamada a atenção e vou ser descontada, enfim, quer dizer, é uma ideia de que aprender a lidar, mas é como se fosse de fora para dentro. Eu acho que foi um passo muito grande, mas ainda temos que caminhar muito nesse mundo dos sentimentos para poder chegar a uma condição ideal que tanto satisfaça um lado quanto o outro, porque também não é sair falando tudo, não. Quando eu digo lidar com sentimentos, não é a pessoa chegar e cuspir fogo no outro, achar que porque está com raiva, então eu despejo minha raiva. Não, é aprender a lidar com isso, a administrar internamente o que está sentindo. E para a pessoa conseguir isto, ela tem que primeiro conhecer os sentimentos, ela precisa reconhecer os sentimentos dentro dela, porque se ela não sabe o que ela está sentindo, ela não sabe nomear, e isso é uma coisa também muito interessante, porque as pessoas, por exemplo, a gente escuta muito, estou me sentindo deprimida. Isso quer dizer uma gama, talvez, de mais de 30 sentimentos. A pessoa não sabe descrever o que ela está sentindo, então ela resume tudo numa única palavra que nem faz muito sentido para ela. Então, a primeira coisa é quase que um treinamento interno mesmo. As pessoas, está na hora do ser humano parar para prestar atenção no que ele sente e aprender a nomear o que ele sente. Porque, inclusive, desde criança, a gente não aprende, não nos ensinam a nomear o que estamos sentindo. Ao contrário, quando a gente começa a sentir um pouco mais forte, manda logo a gente calar a boca, para com isso, enfim, etc. Está um pouco mudando isso, mas ainda é muito assim, principalmente para os homens, né? Principalmente para os homens. Então, o primeiro passo é reconhecer o que sente, é saber nomear. Né? Por isso que eu escrevo sobre sentimentos, para que a pessoa possa saber, isso é um sentimento, eu tenho isso dentro de mim. Aí ela começa a administrar. E aí ela vai saber automaticamente a lidar com isso, porque sentimento, como também é importante, a gente não se livra dele, não. Não adianta, isso é uma outra fantasia. Eu acho que está com raiva, aí como é um sentimento ruim de sentir, a gente descarrega. Mas doce ilusão, logo depois ele volta. E ele volta, porque você não se livra dele. Tudo que você pode fazer com um sentimento é transformá-lo. E como é que você vai transformar um sentimento? Juntando ele com outros, que nem café
e leite, você mistura café e leite, você vai ter uma nova forma, uma nova bebida, que é café com leite, enfim, que é um outro sabor. Então você pega um sentimento de raiva, você está ali, e você, por exemplo, junta com de ambição, ousadia, coragem, você pode fazer uma transformação positiva naquele sentimento. E, ao contrário, se você quiser juntar a raiva com a vingança, enfim, você vai fazer uma produção destrutiva daquele sentimento. Então é importante que você tenha noção, se conecte, que nem eu faço, me conectei com a chatice para poder falar sobre ela, me conecto com a tristeza para poder falar sobre ela, com cada sentimento, que a pessoa se conecte com ela mesma, para ela poder reconhecer, porque quando ela começar a sentir, no começo é difícil, no começo, para quem não está habituado, é difícil, mas depois ela começa, porque está dentro da gente, brota, né? Em último caso, naturalmente, se a pessoa não consegue e está cuspindo fogo, fazendo uma expressão popular, ela tem que buscar ajuda, realmente tem que buscar ajuda para poder lidar com isso de uma outra maneira. Pelo que eu entendi, a questão, por exemplo, da inteligência emocional favoreceria também a pessoa manipular os sentimentos, é isso? E aí ela não seria tão verdadeira. Então ela teria que encontrar um equilíbrio entre essa inteligência e a verdadeira emoção que ela tem. É isso que Exatamente. você quis dizer? Não, mas eu estava falando, mas pode ser visto assim, é verdade, a pessoa pode manipular, sim, mas eu digo que o fato de ter criado esse conceito, sido introduzido esse conceito, foi um passo importante nas empresas, quer dizer, olha, é importante, pela primeira vez foi dito, olha, é importante essa tal da inteligência emocional, tal no bom sentido da palavra, não no sentido, né, que antes era desprezado, né? Mas não é suficiente. Por quê? Porque você, para seguir, para você realmente saber lidar com isso, você tem que conhecer o seu mundo interno. Senão o mundo interno dos sentimentos. Senão você vai ficar numa superfície, aí sim, caindo nisso que você falou, muito bem observado, de você começa a manipular e não está se valendo disso para o benefício seu e da própria empresa que você está trabalhando, porque todo mundo quer crescer, né? Não é? Você tem uma relação de troca. Se você está num lugar, seja ele qual for, uma empresa ou mesmo nas relações comuns, a gente tem que melhorar como gente, né? Melhorar como pessoa. Esse aqui é o objetivo, né? E ter resultados bons, né? Para todo mundo. A gente pode fazer aí, pelo que você está trazendo e pelo que eu observei no que você falou, que as pessoas, claro, que num ambiente de trabalho, principalmente, as pessoas conseguem conter esse sentimento e, consequentemente, trabalhar melhor a inteligência emocional, porque é ali onde ele consegue manter a sua família e tal, a pessoa, enfim, né? E ali ela consegue dar uma trava, fazer uma trava nesses sentimentos que, na verdade, não são os mais positivos, ou pelo menos limitar esses sentimentos que não são os mais positivos, porém, num outro momento, ela também pode descarregar isso naqueles momentos em que ela se sente mais à vontade, né? Justamente quando nós começamos aqui a falar. E uma outra coisa também interessante que eu acho que dá para a gente mencionar, como você disse, com relação aos animais, né? Que os animais, na verdade, eles não têm essa inteligência emocional e, consequentemente, eles demonstram claramente ali o que eles sentem, independente, e não tem essa condição de se valer, mas eles também não sabem o que é aquilo que eles estão sentindo, né? Eles simplesmente estão extravasando ali a raiva do cachorro que não tem o que comer, do dono do cachorro que deu um tapa na cara dele e, de alguma maneira, tratou mal ali o cachorro, e como que ele lida com isso, né? Às vezes ele lida, né, dando aquilo que você acabou de falar, a raiva ele transforma em uma vingança contra o visitante, muitas vezes. O cachorro chega na casa de uma pessoa, o cachorro está nervoso e fala, o que está acontecendo com esse cachorro? Né? Então, esse estratagema da inteligência com a emoção precisa ser muito bem trabalhado para não interferir também nesses relacionamentos que estão ao largo disso, né, Beatriz? É isso mesmo. E uma coisa que eu acrescentaria, que é importante, é a pessoa estar em paz. Se ela está no trabalho, ela tem que estar num lugar que ela tenha um mínimo de felicidade de estar ali, satisfação. Ela está satisfeita de estar ali. Se ela vai para um lugar onde ela está infeliz, não está lugar,
não vai dar certo isso, né? Então, dentro do possível, eu sei que às vezes nem sempre é possível, a gente deve buscar lugar para trabalhar onde a gente se sinta satisfeita, minimamente satisfeita, né? Que ali, como você fez, falou, é o nosso ganha-pão, a gente gostar do que faz, isso é fundamental, esse é o primeiro passo para que a gente consiga administrar bem o que está sentindo, senão você começa vai predominar dentro de você sentimentos ruins, desprazerosos, e eles começam a se juntar, isso vai num crescente e vira um vulcão dentro de você, e quando você vê, você está fazendo horrores com a sua vida, com a vida de quem está do seu lado, levando mau humor, levando uma série de questões em função de uma insatisfação generalizada que você acaba caindo se você não conter essa coisa. Então, o fundamental, quando você está trabalhando, você citou a empresa, né, você está feliz no que está fazendo, minimamente satisfeito com o que está fazendo. Agora, você disse que as pessoas têm dificuldade de falar sobre os sentimentos, né? E você disse que se pedir 10, ela vai falar 5 e vai começar a pensar para nominar esses sentimentos. Por que as pessoas têm tanta dificuldade para falar dos seus próprios sentimentos? Você acha que elas têm dificuldade de se mostrar, é isso? Eu diria que não aprendeu. Esse mundo dos sentimentos, eu sou mais simples, é isso mesmo, entendeu? Eu acho que é uma falta de aprendizado. A gente foi educado para reprimir o que sente. A gente não foi educado para. A gente sempre escutou, né? Agora pode estar mudando um pouco mais, justamente, quando entra esses conceitos de importância da inteligência emocional, saber lidar com o que sente, enfim, mas a gente foi educado para, desde criança, né, qualquer coisa, não chora não, não fica assim não. Quando alguém está sofrendo do lado de nós, a gente, isso vai passar. Meu Deus, a gente logo tenta fazer com que aquilo fosse passar, quando sofrer é importante. A gente precisa sofrer o sofrimento para que aí sim, ele seja transformado e passe nas nossas vidas. Senão, a gente não consegue. Então, o que acontece? A gente tem que sofrer para poder lidar aquilo. E quando a gente vê alguém chorando, a primeira coisa que a gente faz, chora não, isso vai melhorar. Gente, é pegar a pessoa e dizer, chora. Pode chorar é bom, faz parte. A pessoa está lá, eu não sei, estou cheia, estou chateada, porque, não fica assim não, olha, amanhã vai melhorar. Então, esse tipo de lidar é sempre jogar o que está sentindo para segundo plano, para terceiro plano. Não, olha, ignora o que está sentindo. Talvez até por falta de hábito, de saber lidar com o que está sentindo. E o sofrimento é uma coisa ruim de sentir, né? A pessoa não gosta de estar sofrendo, mas é necessário, não tem jeito. A gente tem que sofrer até para poder saber das coisas boas da vida também, para poder sentir alegria na vida, a gente tem que conhecer o sofrimento, senão a gente não vai ter o contraste para saber o que é uma coisa e o que é outra. E eu acho que isso vem desde pequeno. Desde pequeno, a gente recebe esse tipo de educação e não é culpa dos nossos pais, porque eles também receberam esse tipo de educação, os avós, bisavós, eu acho que isso vem, eu não sei exatamente, isso é uma coisa que eu não tenho muita noção, honestamente, aonde que o ser humano se perdeu do que ele sente. Talvez na primazia da razão, né? Achar que a razão é o que domina. Então, o importante é o penso, logo existo, né? Se eu digo que é sinto, eu logo sei que sinto, logo eu existo, porque primeiro de tudo eu tenho que sentir. Eu pensar como uma máquina não te faz existir, né? Você fica com uma existência pobre, uma existência que perde justamente a maior riqueza que você tem dentro de você, que é o que você sente. Até mesmo o pensamento, isso eu posso garantir a você, que eu também pesquisei, a gente só sabe dele porque a gente sente o pensamento. Eu digo que a gente tem 3 expressões do sentir: os sensações, sentimentos e o pensamento. Você só sabe que pensa porque você sente o seu pensamento. Senão você não teria como, onde é que está? Você sente ele. Agora, o interior dele, como é que você articula, já é um outro mecanismo. Então, tudo tem que passar pelo sentir, não tem como escapar disso. Sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, seja a dor, seja a alegria. Aí o que acontece? Você tem pessoas que não conseguem se tornar pessoas felizes, porque não aprendeu a sofrer, então ela também não consegue ser feliz. Está cheio disso aí. A gente vê pessoas que, na hora que vai conquistando uma felicidade, faz uma coisa na sua vida e acaba jogando aquilo por terra e não consegue ser feliz, né? Não consegue ter satisfação, não consegue ter prazer. Por quê? Porque não aprendeu a lidar com outros aspectos internos dela, de insatisfação, de tristeza. Isso é fundamental. Eu tenho dedicado minha vida a isso, enfim, porque como se eu enxergasse uma coisa
coisa que eu acho que o dia que a humanidade acordar, as pessoas acordarem para o que sente, eu tenho um grupo que a gente fala de sentimentos. A gente escolhe um sentimento e fala, não é terapia, é simplesmente um exercício de fazer, qualquer um pode fazer isso, entendeu? A riqueza, as pessoas, o mundo se abre para essas pessoas, elas são testemunhas, elas dizem, olha, realmente depois que passei a frequentar, comecei a entender mais essa dinâmica interna, e não é terapia, não, terapia é um outro processo, isso aí é um autoconhecimento do seu mundo interno que é recheado de sentir. O que é o nosso mundo interno, se não recheado? A cor do nosso mundo interno são os sentimentos. É o que dá a cor das nossas vidas, é o que dá o colorido da vida, são os sentimentos. Tá certo. Beatriz, infelizmente o papo está muito agradável, está muito bacana, mas infelizmente a gente precisa encerrar, né? E eu gostaria que você deixasse aí suas considerações finais sobre tudo que a gente conversou aqui, deixar uma mensagem final para o nosso ouvinte, internautas e telespectadores. O que eu posso dizer, não tenha medo de sentir. E posso fazer um convite às pessoas de Claro. visitar o site da Sociedade da Ciência do Sentir. É gratuito, pega o celular, você lá vai encontrar esses 140 e tantos sentimentos que eu escrevi, vai poder começar a se conectar com eles, a pensar sobre eles, a pensar sentindo, né? É um convite que eu faço, não tenha medo dos seus sentimentos, o seu sentir é você. Então, você não precisa ter medo de você. Você não vai te fazer mal, a menos que você não saiba lidar com você. Aí você pode fazer um mal a você sem querer. Né? Então, a única maneira que você tem a melhor maneira que eu acho que você tem de se conhecer é se conectando com o que sente. Então, eu digo assim, eu convite as pessoas, não tenham medo de sentir e vamos falar de sentimentos. Né? Chame um amigo, chame de noite brincando com a família, enfim, nesse momento que estamos todos em casa, vá brincar, vamos escolher uns sentimentos e vamos falar sobre ele. Enfim, esse é o convite e a mensagem que eu deixo. Não tenha medo de sentir, é muito bom. Certo, Beatriz. E agradeço a você essa oportunidade de falar sobre sentimentos. E acho que não foi chato, né? Com certeza não foi. Foi muito bom e sempre que possível vamos falar aqui sobre sentimentos, né? E, se possível, também com a sua participação. Com o maior prazer. É só convidar que estarei aqui com o maior prazer. Foi muito bom para mim também. Um abraço. Legal. Muito obrigado. E a gente agradece também a audiência, a participação dos nossos ouvintes, internautas e telespectadores, né? Dessa importância do sentido. A gente começou falando de chatice e depois fomos discorrendo aqui sobre sentimentos. E tudo isso faz parte do dia a dia. Nós precisamos estar sempre conectados para entender tudo que acontece ao nosso redor, e esse também é um tema que tem tudo a ver, né, com o cotidiano de todos. Portanto, fica aqui, né, o nosso agradecimento e o nosso convite para que semana que vem você esteja conosco, e também todos os dias, né, no Radar Paulista pela Rádio Trianon, e também na semana que vem estaremos novamente com um novo tema aqui na BCC Television, certamente não sendo chatos nunca. Tá certo? Sempre contando com a sua presença e a sua participação. Até lá, uma ótima semana a todos, um grande abraço e até o Radar Paulista na TV na semana que vem.